Então, para mim é uma honra muito grande por vários motivos, porque eu tenho trabalhado com o sistema Invisalign há 4 anos e a gente tem crescido muito nessa parte de tratamentos ortodônticos utilizando o Invisalign, e a minha preocupação sempre foi muito próxima de vocês, né, que é realmente a gente trazer excelência nos tratamentos e conseguir dominar e entender o que são os tratamentos digitais, utilizando o CleanCheck, utilizando softwares e utilizando o scanner digital. Então, para mim, é uma honra muito grande. Quero primeiro fazer um agradecimento especial à minha TM, né, a Itacira, de Salvador. Quero agradecer muito também a Sheila por disponibilizar. Eu conheci Sheila em algumas vezes que ela teve em Salvador. Eu não sou de Salvador, mas a gente tem feito alguns projetos que envolvem a região de Pernambuco, Bahia, Sergipe, e eu tenho ido algumas vezes para Salvador também para poder compartilhar um pouco a experiência. Compartilhar porque eu não me sinto no papel de professor, eu me sinto no papel de aprendiz junto com todos, né, na questão da curva de aprendizado para trabalhar com esse sistema e dominar. Então, quando eu comecei a trabalhar com esse sistema, o grande desafio era, se eu vou para um sistema, por que eu devo me limitar só a tratar casos simples com esse sistema? E é uma grande dificuldade a gente poder entender de que forma isso acontece. Os movimentos, é muito bacana, é muito bonito a gente ver um setup pronto, e aí esse setup a gente olha e fala, mas como nós vamos alcançar isso? De que forma nós vamos alcançar isso? Então, esse foi um grande desafio no começo, e a gente, aos poucos, foi entendendo mais sobre esse sistema. E aí a gente começou a compartilhar com os colegas de Salvador, de Aracaju, de Recife. E aí eu tive o prazer de conhecer a Sheila num desses encontros. Então também quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Renato Mussa por essa grande oportunidade, esse aceite de poder disponibilizar hoje esse momento dentro da Line para a gente poder compartilhar um pouco de vocês, né? Uma pessoa que vem lá de Aracaju, chega aqui em São Paulo, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que um sábado de manhã todo mundo quer realmente aproveitar e aprender alguma coisa, ou pegar informações que vão nos ser úteis, né? A partir de segunda-feira, terça-feira. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu vim da Universidade de Araraquara, na Unesp, lá em Araraquara, onde eu fiz o curso de especialização. Eu comecei o curso de formação de especialização em 97. Então, quando 2002 eu me especializei, eu ainda era daquela época que a gente precisava fazer os pré-requisitos, ortodontia preventiva, ortodontia, o typodonte, corretiva, e entrava no curso de especialização. Eu peguei uma época muito boa de Araraquara, que foi um grande auge dela, que foi a época do professor Sakima, professor Luiz Gandini, o Maurício, o Tatsuko. Então, eu ainda tive contato com o professor Joel da Cláudia da Rosa Martins, e isso para mim foi significativo, porque foram professores que me serviram de referência na parte de biomecânica. Então, eu visitei a instalação da Align ano passado e fiquei impressionado, né, com o país, a Costa Rica. Depois, na sede, eu tive a oportunidade de conhecer também, ter o contato pessoal com o suporte clínico. E nesse dia a gente trocou bastante informações, e talvez a Marília tenha sido uma das grandes responsáveis por fazer o link com o pessoal daqui, com a minha TM. Porque ela falou, o Luiz Guilherme ele tem uma visão bacana, utiliza ele um pouco para compartilhar, para poder compartilhar com os colegas de Salvador, que é da sua região. Na época a gente tem a Cíntia, também Territorial Manager lá na Bahia, que também me ajudou bastante. Então, com isso, a gente começou o nosso projeto e o nosso desenvolvimento, realmente aprofundando na questão do CleanCheck, mas também preocupado com a questão de compartilhar conhecimentos e assim trocar informações. E aqui na Line eu tive a oportunidade algumas vezes de ter o contato com o Everton. Aqui é a Cíntia lá na minha clínica, aqui é a Itacira num dos eventos que a gente fez em Salvador, o Renato Mussa de uma das vezes que eu vim aqui, acho que no curso do John Morton.
E aqui um pessoal que me inspiram, né? Esse pessoal aqui é de Araraquara, que é a Graça que está presente aqui hoje com a gente também, que é uma honra tê-la aqui nessa plateia maravilhosa. Então, a trajetória da gente foi pautada realmente na curva de aprendizado. Então, a dedicação que eu tive a partir do momento que eu fiz o meu credenciamento foi realmente aprofundar e me debruçar sobre essa técnica que até então para mim era misteriosa. Né? De que forma que tudo vai acontecer? Será que a inteligência artificial vai dominar todo o meu sistema e eu devo aceitar isso? Então eu comecei os tratamentos da mesma forma como a maioria começou, né? Tratando os casos simples, com um pé lá e outro cá. Então eu acho que isso acontece muito e isso é uma linha muito perigosa, porque se a gente não se a gente não tiver disposto realmente a debruçar, a sair dessa curva, né? A sair dessa linha de dormência da gente, que a gente está acostumado a lidar com os tratamentos convencionais de forma muito mecânica. A gente trabalhava de forma muito mecânica porque aquilo já eram informações embutidas na nossa filosofia de tratamento. Então, quando a gente migra para uma técnica, a gente realmente precisa se debruçar. E eu fiquei naquela, né? Será que eu vou tratar todos os casos com Invisalign? Será que eu quero tratar todos os casos com Invisalign? Será que é possível tratar todos os casos com Invisalign? Então eu tinha um olhar muito crítico sobre o desenvolvimento dos casos. Eu fui diplomado pelo Board, e o Board a gente trabalha com um nível de excelência onde a gente apresenta casos para um colegiado que eles avaliam os casos da gente. Então, eu sempre fui muito preocupado com a finalização dos casos, né? E existe alguns paradigmas de que a técnica Invisalign não era para os casos complexos. Então, a gente precisou realmente se mobilizar e correr atrás das informações para isso. Então, as primeiras informações que a gente tinha de Invisalign eram sobre as vantagens de tratamento, né? Que eram altamente estético, ele não é um aparelho invisível, mas ele é extremamente discreto, facilidade de escovação, eficaz nas suas movimentações, redução do risco de descalcificação dentária, isso é um fato nítido, né? Quando a gente utiliza, e vocês vão perceber que eu vou fazer muitas analogias entre o aparelho convencional e o aparelho Invisalign. Eu gosto de trabalhar bastante com isso, por quê? Porque eu acho que dessa forma a gente consegue provocar os colegas a realmente se encorajar e dar um salto e acreditar no sistema. Então, eu também acredito que a maioria de vocês já estejam num passo à frente, já tratando casos intermediários para casos complexos. Então, nós vamos focar aqui, o intuito da aula é a gente dar um aspecto mais biomecânico. A gente fazer essa analogia entre aparelho fixo e aparelho convencional. Reduz consultas de urgências, aumenta o intervalo entre as consultas. Isso muda a qualidade de vida do ortodontista e também a qualidade de vida do paciente. Porque hoje os pacientes e a gente, no lugar dos pacientes, a gente não quer perder tempo em trânsito, a gente não quer se deslocar para o ortodontista. Então, essa questão de intervalo entre as consultas de 21, 25, 30 dias, até com os autoligados aumentou esses intervalos entre as consultas, no Invisalign ele nos permite até fazer intervalos entre consulta de 2, 3 meses. Então, realmente, e isso a gente pode programar no CleanCheck da gente, inclusive. A gente pode prever isso. A gente pode selecionar quando é que você quer o IPR dentro do seu protocolo gerencial administrativo do consultório. Isso é muito importante, a gente também olhar o CleanCheck de uma forma administrativa, de uma forma de gerenciamento do consultório. Porque se você coloca para colar a Tátima no segundo estágio ou no primeiro e coloca IPR para fazer no quarto, o paciente tem que estar depois de 3, 4 semanas no seu consultório. Então, às vezes, isso a gente precisa ter essa visão também para programar da forma como a gente quer. Então, quem domina o sistema somos nós, que vamos colocar as informações necessárias para que a gente
conduza os casos com controle dentro das possibilidades de tempo do paciente e dentro das possibilidades de tempo do ortodontista. Então, essa é uma grande vantagem. A redução de urgências, né, em termos de quebra. Hoje, meu nível de quebra no consultório, ele diminuiu proporcionalmente conforme a gente aumenta o número de casos tratados com Invisalign dentro do consultório. Isso é nítido. Meu nível de quebra hoje de atendimento de urgência do paciente é quase zero no consultório. Tá? Aumenta a qualidade de vida do profissional. Aqui eu levanto um ponto de interrogação muito grande, porque eu falei para a Sheila, né, que a minha qualidade de vida piorou depois que comecei a fazer Invisalign. Né? Por quê? Porque eu montei um grupo de estudo que começou com 20, hoje a gente está em 180, depois de 2, 3 meses de grupo de estudo. Estou com uma mentoria, e aí algum colega liga para discutir um caso de clean check, então a gente começa a entrar num tsunami que a gente começa a observar que a qualidade de vida da gente piorou, mas não por causa do atendimento no consultório, mas sim porque hoje a gente pratica paralelamente a atividade do consultório. Eu aproveitei a minha formação, eu fiz mestrado e doutorado em Araraquara, e eu tenho uma veia clínica muito forte, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vontade e um entusiasmo para realmente lecionar, para a gente ter essa percepção de trocar informações com colegas. Então, de alguma forma, o sistema contribuiu para que eu desenvolvesse atividades paralelas ao meu atendimento clínico. Então, é um suporte que eu estou dando para alguns colegas. Né? Assim como eu tive suporte dos colegas que me deram também quando eu estava começando. Isso é bacana, porque a gente vai trocando informações, né, vai dando possibilidade para a gente de outros aspectos. Tá? Possibilidade de ajuste e controle de força. Isso aqui a gente vai discutir um pouco durante a aula. Essa possibilidade de ajuste de força, ela realmente é muito previsível dentro do sistema. Quando a gente trabalha com fios de alinhamento e nivelamento, existe um sistema de força que ela muda a cada movimento de cada dente. Então, se a gente usa um fio 0,14 de alinhamento e nivelamento, onde a gente vai ter dobras de posicionamento de primeira, segunda, terceira ordem dos dentes, esse fio, conforme ele for movimentando os dentes, conforme a energia desse fio for impregnando no dente, estimulando o dente a movimentação, ele vai movimentando a relação de fio e slot, e isso vai trazendo geometrias, mudanças de geometrias, o que a gente chama de sistema estaticamente indeterminado. Por que sistema estaticamente indeterminado? Porque com essas alterações de movimento, de repente um dente começa a fazer um movimento de angulação, um tip, de repente ele muda para um outro tip do outro lado, porque mudou a relação que existe entre fio e bracket. Então isso é muito imprevisível no sentido da gente tentar controlar a quantidade de força no sentido vertical, horizontal, nos 3 planos dimensionais. A gente não consegue mensurar essa quantidade de força e também o que está acontecendo exatamente com as geometrias inseridas naquela ativação naquele momento. Então, o paciente, quando você entra com fio de nivelamento, níquel titânio 0,14, 0,15, 0,16, 16 por 22, você entra, começa a movimentar, o dente ele exerce movimentos durante 2 meses, 3 meses, em vários sentidos. Então, ele vai mudando a geometria de movimento, por causa da relação que existe entre fio e slot. O slot, dentro do slot, ele faz um binário nos 2 cantos do fio. Então, esse binário ele vai mudando conforme a relação, conforme a folga que existe entre esse fio e bracket. Menor possibilidade, menor tempo de tratamento. Eu costumo falar, isso é uma conduta clínica. Eu falo para o meu paciente, o Invisalign é mais rápido, só que ao mesmo tempo, cronologicamente, ele pode ser próximo de um tratamento convencional. Por quê? Porque existe ainda a fase de importação e a fase de desenvolvimento de clean check. Tá? Então, se a gente precisa de uma fase de alinhadores adicionais, vão ser 2 escaneamentos e vão ser 2 fases de importação e de espera. Então, isso gera mais ou menos 3 meses, 4 meses de tratamento.
cronologicamente, ele se estende mais. Só que em termos de eficiência, ele é um sistema mais eficiente. Por quê? Porque a gente consegue fazer para quem se dedica ao clean check, para quem passa tempo olhando o clean check, fazendo a barra de rolagem inicial e final, para você observar os movimentos, mudando posição. No outro dia, olha de novo, você vai mudando e enxergando coisas que você não viria. Então, isso torna um sistema muito mais previsível para a gente. As solicitações de IPR, as sugestões de IPR que o software nos dá, ele está falando para a gente neutralizar as regiões que a gente não consegue observar usando analógico. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso também durante a aula. Então, o tempo de tratamento com Invisalign, para mim, ele é menor. Mas mais importante do que o tempo são os retornos e o tempo de cadeira do paciente durante o tratamento dele. Quando eu fazia ortodontia analógica, num tratamento intermediário, a gente passava 1 ano e 8 meses, 24 meses, de tratamento ortodôntico. Só que quando eu comecei a trabalhar com o sistema, a gente reduziu isso. Mas quando a gente trabalha com analógico, o paciente tem que retornar para o seu consultório 20 consultas para você conseguir executar o tratamento dele. 20, 30, com as quebras vai para 30. Agora, com o sistema Invisalign, a gente reduz as visitas. 10, 11, 12. Então, é um sistema mais previsível. Então, a gente consegue elaborar as forças, o controle de força, o dente que eu quero movimentar, o dente que eu não quero movimentar. Então, a gente tem um controle de ancoragem e unidade ativa maior do que o sistema convencional. Tá? Ou menos trabalhoso, pelo menos para se fazer. Bom, aqui a possibilidade de prática esportiva, instrumento de sopros. Não vou me ater muito a esses detalhes, esses princípios básicos dos alinhadores. Requer treinamento específico, é uma desvantagem. Por que desvantagem? Porque a gente tem que se debruçar, mas isso é uma vantagem também. Então, a gente tem que olhar o copo, se ele está na metade cheio ou metade vazio. O que alguns falam que é um treinamento, que é uma desvantagem, eu acho que é uma vantagem, porque isso está me diferenciando dos colegas que não estão estudando. Então, nesse aspecto, eu estou sobressaindo. Alguns colegas que estão virando as costas para o sistema. Então, isso me gera uma vantagem. Então, eu preciso de retreinamento específico. Então, cada vez com a minha expertise, com a minha dedicação ao aprendizado, a gente vai se diferenciando e vai se aprofundando, dominando mais a técnica. Então, é natural que a gente conquiste um mercado, em termos mercadológicos, a gente conquiste pacientes que talvez a gente não conquistasse fazendo a técnica analógica. Alto investimento para dominar o sistema, porque a gente precisa viajar, precisamos pagar curso, precisamos estudar, precisamos investir e precisamos sair da nossa curva, nossa zona de conforto e entrar na nossa zona de conhecimento, que eu já estou nela há 3, 4 anos e ainda não sei quase nada. Então, a gente precisa estudar sistematicamente. Facilidade de remoção pode gerar falta de cooperação do paciente. Essa é a grande vantagem do Invisalign, mas também a grande desvantagem do Invisalign. Então, a gente precisa mudar o nosso sistema de comunicação com o paciente. Os nossos scripts de gerenciamento consultório devem estar incluídos as cartinhas, os WhatsApp, orientando o paciente. Olha, se lembre que você precisa usar. Então, gerenciar é tão importante quanto incluir o sistema na sua rotina. Se você não estiver preparado para mudar o sistema da sua clínica, você talvez não tenha tanta eficiência ou tantos pacientes no consultório de uma forma mais prazerosa. Então, você precisa rever os conceitos administrativos do seu consultório também. Treinar a secretária. A gente precisa passar por esse treinamento, a gente precisa dar esse treinamento. Precisa fazer elas entenderem o que é. E o pior de tudo, precisa migrar do analógico para o digital, trabalhar com os dois sistemas num determinado momento da sua clínica. Tá? Necessidade de refinamento é uma desvantagem, mas aí é onde
se torna o nosso objetivo. Porque a gente começa a observar que quando a gente começa a tratar um sistema, por exemplo, o primeiro caso de mordida profunda que eu fiz, eu tive mais dificuldade. Eu refinei 3 vezes. O segundo, eu refinei 2, com 34, 35 estágios na segunda fase. Hoje eu estou refinando com 10, 15. Ou seja, eu estou conseguindo, né, conseguindo dominar o sistema cada vez que eu repito o caso. Então, isso é sistemático. Então, o meu objetivo é tentar fazer o tratamento em uma fase só, futuramente. Não sei se isso é utopia ou se vai acontecer, mas eu espero que sim. Tá? E isso requer tempo. Voltando um pouco sobre a facilidade de remoção, na questão cooperação, o que eu percebo dos pacientes é que nas viagens de férias, esse é o momento crítico do tratamento, que se perde o tracking ou que se perde o tratamento. Eu tive uma paciente que foi visitar, eles estavam migrando de Aracaju para Brasília, e aí ele se mudou para Brasília e ela ia e voltava, ia e voltava. Aí colocou o sistema, ela foi. Uma vez ela foi e aí falou, eu me dei férias. Então se automedicou, perdeu o tracking. Então, eu, por exemplo, fui paciente de Invisalign. Então, quando eu fui para Disney, lá o dia todo, meus filhos, cachorro quente, pastel, pipoca, era tirando, colocando, aí vai mão suja, não quero porque a mão está suja, e aí a gente precisa sistematizar, a gente precisa ter esse controle e se comunicar com o paciente para que ele realmente consiga ter essa consciência, certo? E a gente precisa prever em contrato essas questões de detalhes que a gente precisa colocar antes de iniciar o tratamento do paciente. Bom, esse foi um dos primeiros casos que eu tratei com Invisalign. É um caso que a paciente ela tinha a queixa de sorriso invertido, né, esse arco atrésico. Ela tinha um arco invertido, ausência de dominância de incisivos, um formato de arco triangular, o inferior com um certo estreitamento, né, uma curva de Wilson bastante acentuada aqui. Aqui também a gente vê as inclinações para a palatina e as inclinações para a lingual. Um caso relativamente tranquilo de se tratar. É um caso que esse foi feito apenas uma condução de tratamento, não teve refinamento. Ela está em fase de contenção, pode ser que eu refine, porque na minha visão ainda faltam alguns detalhes que eu preciso trabalhar, mas muito satisfeito com o resultado. 1 ano e 2 meses de tratamento, né, para poder exercer esse tratamento aí. Tá? Sem descalcificação, e aí as queixas da paciente foram solucionadas. Sorriso gengival devolvido, a gente viu uma expansão dos arcos bastante significativa, correção do corredor bucal. Então, o tratamento atendeu todas as queixas do paciente, reabilitando ela esteticamente, tá? E funcionalmente também. O que mais me chama a atenção foi a extrusão dos dentes com acompanhamento gengival, reabilitando essa exposição gengival do sorriso. E claro, né, as expansões, que são considerados movimentos intermediários de se conseguir, complexos de se conseguir. Aqui uma outra paciente que a gente também no início do tratamento, a gente iniciou uma mordida cruzada posterior dentária, unilateral, né? E essa mordida cruzada tinha uma vestibularização do molar inferior e uma certa lingualização, palatinização do molar superior. Uma chave de oclusão de classe 1, uma intercuspidação boa e também um arco invertido. Aqui é um detalhamento que eu coloquei, a questão de sobreposição de esmalte, né, que a gente precisa aliviar essa sobreposição de esmalte para poder liberar os contatos de movimento. Alguns sugerem redução interproximal, um IPR, e outros com o desbloqueio, pedir para o técnico para ele desbloquear, para ele tornar o nível de tolerância zero, de colisão zero. Nível de colisão zero, o técnico entende que ele tem que tirar o contato dos dentes para depois movimentar. Então isso é uma característica que às vezes nos facilita, tá?
E quando eu falar algumas vezes aqui sobre estagiamento, eu queria que vocês ficassem atentos, por quê? Aumentar um pouco o número de alinhadores não quer dizer utilizar mais alinhadores da Invisalign. Quer dizer que a gente vai tentar reduzir o número de alinhadores no segundo estágio de tratamento. Entendeu? Então, eu acho que isso, para o sistema, todo mundo ganha. O paciente ganha, Invisalign ganha e nós ganhamos também, porque a gente consegue atingir. Tá? Então, me preocupa um pouco com alguns colegas que às vezes me procuram. Guilherme, revisa um caso para mim. Aí eu vou revisar. Aí no caso tem mordida profunda, um certo apinhamento inferior e umas rotações inferiores. E aí ela solicita o light. E isso acontece em 14 alinhadores. E uma certa vez eu falei, vamos fazer o seguinte, migra para o Comprehensive e vamos observar o que vai acontecer. Aí vamos, migrou. Quando migrou, o técnico fez o mesmo tratamento em 22 ou 23 estágios. Então, o primeiro ponto é a gente entender que a gente precisa dar para o paciente uma garantia de tratamento. Que a gente tem que ter essa disponibilidade e essa consciência. Só que não foi economia da colega. Na verdade, foi falta de experiência. Por quê? O sistema ele é muito bom, a inteligência artificial é muito boa, mas às vezes sobrepõe movimentos que a gente tem que considerar sobre a resposta biológica do paciente. E aí vai da nossa experiência. Porque a inteligência artificial, ela não sabe se seu paciente é braque, é meso. Se você quer extrusão de incisivos, manter arco do sorriso. Se você quer corrigir o arco de sorriso por intrusão de incisivo lateral ou por extrusão de incisivo superior. Então, essa inteligência artificial, ela precisa trabalhar junto com a gente, das nossas necessidades. Então, às vezes, nós erramos a prescrição do paciente. Então, a maioria dos erros que acontece no mundo digital tem o viés humano, a interferência do ser humano que faz com que o sistema erre. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Tá? Então, aqui o CleanCheck simples. Não fiz nenhumas modificações. Acho que talvez eu coloquei aqui recorte para botão, para caso eu precisasse de elásticos cruzados. E ela utilizou elásticos cruzados. Os attachments a gente aceitou da forma como veio. E o tratamento, para mim, o tratamento hoje da mordida cruzada, ela é muito mais eficiente de tratar com Invisalign do que com qualquer outro sistema. Inclusive os casos de próteses, de reabilitação protética. Eu vou mostrar um caso, um raciocínio em cima de um caso que a gente está em tratamento e que eu vim mudando muito a minha concepção durante os tratamentos no meu consultório, de que o Invisalign funciona muito bem com casos simples. E não funciona muito bem com casos complexos. Hoje eu já inverti isso. Eu acho que ele funciona muito bem para casos complexos. Tá? E funciona muito bem para casos simples também. Então, uma das causas desse raciocínio meu mudar é esse levante de mordida que acontece aqui. Tirando as interferências de cúspide, que numa técnica convencional, talvez o colega colocasse um botão de Nance, resinas oclusais e etc. Tá? E aí a gente não vai discutir aqui princípios, o que cada um acredita ou o que cada um não acredita, em termos filosóficos. Tá? A gente não vai discutir filosofia de tratamento. Porque na minha concepção, quem faz rickets tem que fazer rickets com Invisalign. Quem faz MBT tem que fazer os princípios de MBT com Invisalign também. Eu sou da escola de arco segmentado de Burston. Muitas coisas que eu aplico no CleanCheck são referentes à minha filosofia de Burston. Então, isso é uma coisa que a gente precisa acordar. Então, tudo que você aprendeu na sua universidade, você vai continuar aplicando dentro dos cursos. Você vai continuar aplicando dentro do sistema Invisalign.
Eu fui dar uma aula, um curso na especialização de um colega que faz lingual. E no final ele perguntou, e eu fazia lingual também. Aí ele perguntou, mas você esqueceu tudo então da sua escola, né? Falei, não esqueci tudo. Pelo contrário, eu estou aplicando tudo da minha escola nos CleanChecks. Tá? E a gente vai mostrar um pouquinho do nosso raciocínio aqui. Então, o tratamento ocorreu, a mordida foi descruzada, o paciente já entrou em fase de finalização, ainda que não tinha contenção, mas o caso já foi finalizado aí. Tá? Então, manteve aqui uma excelente intercuspidação, os alinhamentos, aqui ó, agora sim que está iniciando, né, o alinhamento e a finalização do caso. Esse foi uma das primeiras pacientes que eu tive. Ela não queria fazer abertura aqui para reanatomização de incisivos centrais, porque eu poderia fazer um pouquinho de distalização, abrir os espaços, mas ela não queria colocar resina por causa dessa discrepância de Bolton. Então a gente teve que fazer a opção de reduzir, neutralizar essa discrepância de Bolton através de desgastes inferiores, dentro do limite aceitável, claro. Tá? 9 meses de tratamento, a gente observa uma relação de classe 1 muito boa. Aqui uma ausência de intercuspidação, mas essa intercuspidação pode ser alcançada fisiologicamente na fase de contenção. O CleanCheck dela foi 30 alinhadores. Então, a gente obteve aí resultados significativos. Esse caso eu finalizei essa semana, o caso de reanatomização de incisivos, com apinhamento. A queixa do paciente era o apinhamento inferior. A gente fez o tratamento, corrigimos um pouquinho a expansão do arco superior e deixamos diastemas para a reabilitação anatômica aí. Então, relações de classe 1, linhas médias. Então, um caso bastante previsível, andou tudo muito bem, paciente cooperativa e a gente tratou em uma fase só. Esses casos eu coloquei, que foram os casos, vamos dizer assim, que são favoráveis, né? Que exige uma pouca dedicação do ortodontista em termos de alterações e visualizações no CleanCheck. Essa revisão sistemática me chamou a atenção porque um colega postou, né, nas redes sociais como se fosse uma crítica ao Invisalign, em que ele diz que o sistema trata maloclusões leves, moderadas, a eficácia é limitada, foi limitada na expansão dos arcos. Uma revisão sistemática atual, 2018, mas eu tenho uma observação a fazer, né? As revisões sistemáticas, elas também não têm informações das gerações que o sistema tem desenvolvido. Então, o sistema ele muda de ano para ano. As gerações do Invisalign estão se modificando. Ano que vem nós teremos novidades. Ano passado a gente teve novidade. Então, vai se modificando. Então, hoje nós temos a principal referência da gente, que são 7 milhões de casos tratados, né? E que esses casos tratados estão sendo registrados. E esses casos registrados, a inteligência artificial vai nos ajudar muito a tratar esses casos. Então, quando eu li essa revisão sistemática, eu falei, para mim, clínico, ela não me serve como parâmetro. Por quê? Porque a base de tudo é biomecânica. Então, a partir do momento que eu tiver a biomecânica, o domínio da biomecânica em cima dos alinhadores, eu começo a dominar, a fazer os movimentos complexos também. Se a gente for numa escala, os movimentos de coroa, movimento de inclinação controlada e descontrolada são movimentos muito fáceis de se conseguir na ortodontia. Qualquer aparelho ortodôntico, ele faz esse movimento de inclinação descontrolada e movimento de inclinação controlada também, né? Se a gente pega um incisivo superior, a mordida aberta, só o fato de você desinclinar esse molar, você já está fechando a mordida dele. Então, é muito simples conseguir. Então, esse gráfico demonstra quais são os movimentos mais simples e quais são os movimentos mais complexos de se conseguir. Então,
movimento de inclinação controlada, a rotação de incisivos. O incisivo inferior ele é mais difícil de se conseguir, isso é óbvio, porque a largura do dente nos permite menos área de contato do Smart Track. E isso faz com que o binário seja mais difícil de se conseguir também. Porque os vetores do binário ficam muito próximos um do outro, quase coincidentes. E se eles forem coincidentes, não muda nada. Mas se eles forem se afastando, eles vão gerando binários, e quanto mais distante, os binários se tornam mais fáceis de conseguir. Esse princípio a gente aplica nos Power Arms, para correção radicular e para todos os outros movimentos mais complexos. Torque, os Power Reach chegaram para nos ajudar. Então, são sistemas que estão sofrendo modificações de adaptação. Rotações de premolares, principalmente premolares inferior, que é um problema anatômico, né? Isso é um problema anatômico. O pré ele não tem áreas de retenção. Mas e se a gente criar áreas de retenção? Se a gente, de repente, colocar uma curva anatômica com uma resina e escanear, não vai ter retenção? Então, a gente começa a dar soluções, né? E as soluções a gente dá em toda a ortodontia. A gente sempre deu soluções em todos os aparelhos. A gente não tem um aparelho perfeito que use sem soluções do ortodontista. É para isso que existe o ortodontista, para pensar e para otimizar resultados em cima de dificuldades que são criadas por qualquer técnica. A técnica lingual é muito difícil, né? As técnicas elas são diferentes. E a dificuldade, cabe ao ortodontista vencer essas dificuldades pelo seu conhecimento através dos conceitos de biomecânica. E os dois movimentos mais difíceis de se conseguir é o translação e rotação. E isso é um gráfico colocado para velocidade de estagiamento, que o artigo cita como dificuldade de se alcançar com o sistema Invisalign. Né? E aí eu abro um outro parênteses. Eu sou muito crítico para todos os lados, né? O parênteses que eu faço aqui se é difícil para tratar com Invisalign, essa composição gráfica foi na época que eu estudei biomecânica com os aparelhos de Burston, com a técnica de Burston. A gente também sabia que isso aqui é a mesma escala de dificuldade para qualquer técnica. Então, na técnica de Burston, quando a gente tem esses dois tipos de movimento, a gente tem que fazer um sistema de ancoragem, unidade ativa, unidade reativa, que a gente vai falar um pouquinho, que eu aplico nos clean checks também. E aí aqui a gente coloca cantilevers, power arms, a gente dá soluções, né? E antigamente não tinha os microparafusos, não tinha os DATs, dispositivo de ancoragem temporária, que hoje são soluções para nos ajudar nesse sentido. E eles podem ser aplicados na técnica convencional e podem ser aplicados também com Invisalign. Por que não? É só nós estarmos cientes e nos programar com isso. Um outro diagrama seria de dificuldade, de nível de dificuldade de movimento. O verde seria o movimento mais fácil de se conseguir, por exemplo, vestibularização com inclinação dos incisivos, vestibularização dos premolares, por exemplo. A expansão, ela já requer um pouco mais de detalhamento, de observação do ortodontista sobre esse tipo de movimento, porque quando o plástico está abraçando o dente ou a expansão está acontecendo, ela está aplicando a força na coroa do dente, longe do centro de resistência dele. Então, ele tende a vestibularizar. Então, nos movimentos de todos os aparelhos, o que a gente faz? Torque de raiz na cortical óssea para poder ter um movimento de translação. E isso a gente pode fazer nos clean checks da gente também. Né? Então, ele é um movimento intermediário. A distalização são movimentos que estão nos surpreendendo com os alinhadores, com o sistema Invisalign, não dos alinhadores, do sistema Invisalign. É impressionante como a gente tem conseguido distalizações superiores e inferior também. E, por último, as extrações de dentes, que são movimentos difíceis de ocorrer com qualquer tipo de aparelho utilizado. Por quê? Porque ela requer o movimento de coroa e também ela requer um tipo de raiz. Não adianta a gente fechar os espaços apenas por inclinação dos dentes, sem corrigir a raiz depois. Então, são movimentos que requerem atenção nos dispositivos. Então, a gente usa sistemas para correção radicular.